Coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando eu pesava 110 quilos. Primeira coisa, quando eu pesava 110 quilos, eu achava que o problema maior da minha obesidade era a comida. Só que o tempo passou e eu percebi e entendi que o problema maior era muito mais profundo e não era a comida. Era a falta de mentalidade que eu tinha em relação ao meu corpo, em relação à forma como eu me enxergava no espelho, em relação à forma como eu comia, como eu me alimentava. Era muito mais profundo, percebe? Então, quando eu comecei a perder peso e a sair dos 110 quilos, eu demorei muito para entender que, na verdade, o meu problema nunca foi a comida, mas sim a forma como eu me enxergava. E isso foi muito tempo depois, gente. E nessa jornada, ninguém me contou. Nenhum profissional de saúde pegou na minha mão e falou: olha, não é só sobre comida, não é só sobre perder peso. Você também precisa mudar a sua mentalidade. Você também precisa mudar o seu psicológico, o seu emocional em relação ao seu corpo, em relação à sua obesidade, em relação a você. Você precisa se conhecer. Ninguém me disse isso. Eu vim descobrir isso anos depois. Então, assim, foi fundamental eu de fato começar a me conhecer e a entender que o problema nunca foi a comida, porque eu sempre culpava a comida. Eu sempre olhava para a comida com um olhar de raiva, com um olhar de rancor. Percebe? E talvez esse seja um dos motivos que eu sempre vivia com problemas gastrointestinal, com problema digestivo, porque eu odiava a comida. Então tudo que eu comia com rancor, eu comia com culpa. E se a gente pesquisar hoje, a gente encontra diversos artigos, né? E vários profissionais falando da importância de você comer o alimento sem culpa, de você realmente comer ali saboreando, porque isso afeta o seu emocional. Então, por muitos anos eu vivi se culpando a comida, mas nunca foi a comida. Segundo ponto que eu precisei entender, que não existe dieta milagrosa que iria fazer eu perder peso e manter a perda de peso. Porque depois que eu saí dos 110 quilos, eu fiz todos os tipos de dieta que vocês possam imaginar. E eu não conseguia manter a perda de peso. E eu não entendi o porquê que eu não conseguia manter. Então, depois de assim fazer todos os tipos de dieta, a dieta da fruta, a dieta da água, a dieta da proteína, a dieta disso, a dieta daquilo, eu entendi que não era a dieta em si, era a forma como eu me enxergava. Percebe? Novamente eu volto para a forma como eu me enxergava. Era sobre muito mais reeducar a minha mente, o meu espírito, o meu corpo sobre a comida, sobre a quantidade. Teve uma época que eu era paranoica ao extremo. Eu comia e eu perguntava pra pessoa, ou se não fosse eu que tinha feito aquela comida, eu ia perguntar como que tinha sido feita, porque eu tinha que contar calorias. E esse processo foi desgastante. Chegou um ponto assim que eu já não aguentava mais, mas eu não sabia como manter a perda de peso, porque toda vez que eu saía da dieta, toda vez que eu desviava o caminho, eu voltava a engordar de novo. Então, um segundo ponto assim que eu precisei entender é que dieta nenhuma iria fazer milagre. É a reeducação alimentar, é a comida de verdade, e é você ali fazer as pazes com o alimento e entender que você não precisa comer tudo, porque esse também era um ponto. Eu achava que eu tinha que comer toda a comida. Se tinha um bolo, eu achava que eu tinha que comer todo aquele bolo. Então eu precisei mudar a forma como eu via o alimento. Eu precisei realmente fazer as pazes com a comida e entender que dieta nenhuma iria fazer eu manter a perda de peso. O que iria fazer eu manter a perda de peso era a minha mudança de mentalidade.
terceiro ponto que eu precisei entender, terceira etapa, como queira chamar, é que não era sobre passar 2, 3 horas na academia que iria me fazer manter a perda de peso. Porque eu também tive a fase de que eu ficava 2 horas na academia, eu ficava 3 horas na academia, eu pegava pesos absurdos, eu cheguei ao ponto de machucar a minha coluna, porque eu achava que era a quantidade de peso que iria fazer eu emagrecer, que ia fazer eu manter a perda de peso. Então eu fiquei paranoica com atividade física e não é sobre isso, entende? Eu entendi que é um combo e esse combo ele sempre vai finalizar na mudança de mentalidade. Enquanto eu não comecei a mudar a minha mentalidade em relação a mim, em relação à forma como eu me enxergava, eu não mudei. Então essas 3 etapas eu precisei passar por elas para de fato compreender que eu só iria manter a perda de peso quando eu mudasse a minha mentalidade, a forma como eu me enxergava, porque eu me odiava, eu odiava meu corpo, eu odiava comida, eu odiava tudo à minha volta e eu não percebia que na verdade era esse ódio, esse rancor que eu tinha que fazia eu me proteger e voltar de novo a engordar. Então eu precisei, e eu ainda estou nesse processo, tá, gente? Eu ainda não cheguei no meu peso final, que é o meu peso desejado, 53, 54 quilos. Só que eu não tô mais nessa gangorra de perder peso, ganhar peso, perder peso. Eu agora estou com o peso ali estagnado, porque eu optei estar com esse peso estagnado. E aí agora eu estou continuando de novo, falei tô, né? Estou continuando de novo o déficit calórico, mas eu não tô paranoica. Tanto que vocês não vão me ver aqui fazendo dieta restrita. Eu não vou fazer nenhuma loucura para perder peso rápido, porque eu estou transformando eu mesma de dentro para fora. Então é sobre isso, entende? Enquanto você não começa a mudar essa mentalidade sua, você pode fazer todos os tipos de dieta, treinar 2, 3, 4 horas na academia, mas se você não mudar aqui, ó, a chavinha, a forma como você se enxerga, se você não aprofundar em você mesmo, você não vai sustentar perda de peso nenhuma. Beijos!